Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês vão ver agora é uma aula sobre os evangelhos sinóticos, ok? O Seminário Congregacional do Nordeste está disponibilizando para vocês aqui de forma gratuita uma ou duas aulas eu vou postar aqui no nosso canal sobre os evangelhos sinóticos. Eu sou professor de Novo Testamento e Grego nesse seminário e é com muito prazer que eu gostaria de tornar público para vocês duas das nossas aulas sobre evangelhos sinóticos para divulgar aí um seminário bom para vocês, ok? Nós já temos aulas sobre o Seminário Teológico de Jonathan Edwards e também esse é mais um seminário que eu indico para vocês. Então, esse seminário tem no Nordeste, tem no Rio de Janeiro, tem no Mato Grosso do Sul, já é um seminário centenário aí, de grande tradição no nosso meio, no meio teológico brasileiro, e eu gostaria de recomendá-lo para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer mais, se você quiser... eu sou aqui de São Paulo, então você não precisa estar no Nordeste ou em qualquer localidade. Nós temos aulas pelo Google Meet, né, através da plataforma EAD e tudo mais. E nós temos, nas minhas competências, nós temos um semestre para cada disciplina do Novo Testamento. Então a gente teve um semestre sobre Introdução em Teologia Bíblica do Novo Testamento, tratando de forma mais temática e mais panorâmica o Novo Testamento. E aí, a partir de agora, nós vamos ter um semestre sobre os Evangelhos Sinóticos, um semestre sobre Paulo, um sobre as cartas gerais, um sobre Apocalipse e por aí vai. Ok? Então, eu espero que vocês aproveitem demais. Vocês vão ter então agora uma aula sobre uma introdução mais aprofundada do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver um panorama do Evangelho de Marcos e o versículo 1 de forma bem aprofundada. E eu também gostaria de disponibilizar a próxima aula que eu vou ministrar semana que vem, toda quarta-feira comigo. O pessoal lá das 7h30, nós vamos até umas 9, 9h30 aí. Sobre Marcos capítulo 1, verso 2 em diante, o tema do novo êxodo de Isaías no Evangelho de Marcos, que é um tema importantíssimo para nós entendermos melhor este maravilhoso evangelho que é Marcos. Depois a gente vai passar para Mateus, Lucas, mas aí é só com o pessoal aqui do seminário mesmo. Tudo bem? Então eu espero que vocês realmente aproveitem uma aula, se você está considerando fazer seminário ou não, ou se você talvez não quer fazer um seminário, mas quer se aprofundar mais na palavra de Deus como cristão, fica aí esse presente para vocês do Seminário Congregacional do Nordeste. Deus abençoe vocês, boa aula! Tem que ter o consentimento de todos. Bom, pessoal, bora começar então. Esse é o nosso terceiro encontro aqui sobre os evangelhos sinóticos. Então, aula de número 3. Eu estou contando cada duas aulas como se fosse uma, porque cada quarta-feira nós temos aí uma sequência de duas aulas, né? E nós vimos as duas primeiras aulas sobre introdução aos evangelhos sinóticos. A gente sempre vê no começo do semestre esse panorama da recepção histórica de cada matéria que nós vamos seguindo, ok? Então, a gente viu como que o problema sinótico foi desenvolvido, quem foi os primeiros que propuseram aí o problema sinótico, se é realmente um problema. A gente viu também sobre o gênero literário dos evangelhos, várias propostas de gêneros literários na academia, e a última, então, que nós vemos é que os evangelhos eles são narrativas teológicas, né, que eles têm um propósito salvífico e, ao mesmo tempo, eles transformam a nossa ética. A gente viu tudo isso numa frase bem grande, aí, resumindo o gênero dos sinóticos, ok? E hoje, enfim, nós vamos começar a ver o texto dos sinóticos em si, e nós vamos começar com Marcos. A gente vai ter umas 4 ou 5 aulas sobre Marcos, depois o mesmo sobre Mateus, terminando com Lucas e Atos, ok? Então já abram a Bíblia aí em Marcos. Eu coloquei para vocês um probleminha na aula passada, o Henrique não estava. Henrique, o problema que eu coloquei, que a gente vai responder só na semana que vem, e eu quero martelar isso na cabeça de vocês, é que lá em Marcos, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, nós temos o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele começa o seu evangelho citando Isaías, mas o problema que nós vamos resolver na próxima aula é que a primeira citação no verso 2 é Malaquias 3:1, com uma combinação com o livro do Êxodo, e depois no verso 3 nós temos uma citação de Isaías 40. Ok? Então isso por muito tempo foi uma matéria de grande debate, de uma dificuldade assim quase insolúvel sobre qual que é o propósito de Marcos ao falar que é Isaías
mas primeiro ele cita Malaquias, depois ele cita Isaías, mas ele encabeça tudo como se fosse o próprio Isaías. Ok? Então, vão pensando aí, coloca a suspenso aí esse problema aparente, é um problema aparente, porque na aula que vem nós vamos mergulhar aqui a partir do verso 2 de Marcos. Ok? Entendeu, Henrique? Liçãozinha de casa aí para nós refletirmos. Então, hoje, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver uma introdução e um panorama do Evangelho de Marcos, e nós vamos ver apenas o versículo 1. Nós vamos nos deter aí ao versículo 1, que se torna o título, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos ver o que significa cada palavra dessa dentro do contexto maior do Evangelho de Marcos. Ok? Então, estou compartilhando aí os slides com vocês em PDF. Então, uma introdução bem básica aqui do Evangelho de Marcos é esse autor, data, proveniência, destino, objetivo e tema. Então, o autor é o João Marcos, que nós estamos acostumados, né? E a tradição aí, desde muito cedo, desde o século II, vai dizer que Marcos era um intérprete de Pedro, né? Nós temos duas posições em relação a isso. Ou nós podemos dizer que não tem nada a ver, nós não podemos confiar no testemunho dos pais da igreja sobre João Marcos estar ali interpretando Pedro, ou você pode ter um voto de confiança aí e realmente testificar, né, realmente acreditar que João Marcos estava ali redigindo as memórias de Pedro, mas com a sua própria autoria, né, o que liga Marcos aí imediatamente ao principal dos apóstolos aí dos judeus, né, que vai colocar o seu ministério voltado ali para os judeus convertidos à fé, que é o apóstolo Pedro. Ok? Eu acredito que sim, pessoalmente, essa é uma questão de fé, ok? Porque não tem como a gente provar, mas eu acredito que sim, é muito provável que Marcos realmente tenha ali, pelo menos o aval do apóstolo Pedro, era muito provável que Marcos tinha. Uma questão muito bacana é nós vermos como Marcos usa o Antigo Testamento e como Marcos vai tecendo a sua teologia e como 1º e 2 Pedro vai tecendo a sua teologia também, ambos, especialmente 1 Pedro, muito carregados e usando bastante o livro de Isaías, ok? Então é uma teologia, uma construção literária e teológica a partir de Isaías muito próxima, ao meu ver, nas análises que eu tenho feito, lendo Marcos e 1 Pedro juntos, né? E contando ali, olha, toda vez que Pedro cita ou faz uma alusão a Isaías, e toda vez que Marcos faz uma alusão a Isaías, nós paramos também. Existe muita conexão, muito mais do que, por exemplo, a gente pegar Mateus e 1 Pedro, Lucas e 1 Pedro, João e 1 Pedro, ou Paulo e 1 Pedro, por exemplo. Né? Então, Marcos aí tem uma conexão literária muito grande, mas isso não é, assim, 100% de evidência a favor do testemunho petrino aí no Evangelho de Marcos, mas é uma corroboração aí ao testemunho dos pais da igreja. Okay? Então não tem por que não acreditar nisso. Então nós temos dois tipos de aproximações hermenêuticas. Uma hermenêutica da suspeita, onde a gente vai suspeitar da tradição bem antiga aí dos pais da igreja, né? E uma hermenêutica de confiança. Então, quando a pessoa não me deu motivos para desconfiar do que ela está falando, eu tenho uma aproximação sempre de confiança na pessoa, né? Tomei alguns prejuízos na vida por causa disso? Tomei, né? Mas essa hermenêutica suspeita aí que vem com Nietzsche, Marx e Freud, ela é bem danosa, assim, se a gente colocar ela ao pé da letra, né? Então, como eu não tenho motivo para duvidar, não é uma coisa que toca num ponto da fé e nenhuma doutrina, eu acredito que sim, Marcos, ele era um intérprete ali de Pedro, mas isso não tira a autoria de Marcos e coloca a autoria na mão de Pedro. Isso só dá um peso apostólico ainda maior para o Evangelho de Marcos, e aí talvez uma aproximação de Marcos e 1 Pedro no sentido interpretativo da coisa. Porque Marcos é o autor desse Evangelho, a gente viu na aula passada que foi o primeiro Evangelho a ser escrito, Mateus e Lucas copiaram pesadamente de Marcos, que é uma coisa boa, né? Mas é isso que nós temos. Nossa, só um avião bem em cima aqui da minha cabeça. Então, Marcos, isso não tem nenhuma dúvida em relação a isso, né? Que Marcos é o autor aqui do Evangelho, né? Foi escrito, pessoal, a data é sempre uma questão de debate, mas foi escrito aí por volta da década de 50 do primeiro século, ok? Então, aí,
pré-anos 70, isso é muito importante, antes da destruição do templo de Jerusalém, né? E da própria Jerusalém pelo Império Romano, e mais aí um pouco antes de Mateus e Lucas, ok? Ali, a década de 50, Paulo já tinha escrito o primeiro e segundo Tessalonicenses, já tinha escrito Gálatas, estava para escrever Romanos, escreve Romanos nessa década também, é a década que ele escreve primeiro e segundo Coríntios, né? E as cartas da prisão ele escreve um pouco depois, no ano 60, e Tiago já tinha escrito ali a sua carta também, ok? E aí, dependendo de como a gente vai datar Judas e 1 e 2 Pedro, também é uma década aí que eles teriam escrito suas cartas também, certo? Proveniência, muito provavelmente ele escreveu de Roma, né, ali da capital de Roma, mas também não é 100% de certeza. E o destino é os gentios em Roma. Então, existem pistas no Evangelho de Marcos que podem indiciar que o seu público era majoritariamente um público gentil, romano, pela construção de alguns personagens que ele faz. Ele usa ali uma palavra ou outra em latim, é muito importante isso também para o Evangelho, né? E esses poucos indícios, então, vão colocar um público majoritariamente gentílico, especialmente ali em Roma, ok? Só uma palavrinha sobre isso, pessoal. Hoje em dia, os estudos mais avançados dos evangelhos em relação à introdução vão dizer algo muito importante. Porque os 4 evangelhos, eles têm um público-alvo específico em mente, mas, ao mesmo tempo, os autores dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham uma consciência, uma intenção de que o seu texto fosse lido por um público maior, e esse público maior seria a própria igreja. Ok? Tanto é que assim que os evangelhos eles foram escritos, eles já começaram a circular, a serem copiados e a serem lidos publicamente nos cultos da igreja primitiva. Tudo bem? Então, a gente precisa ter esses 2 focos, esses 2 ângulos em mente. Ok, cada autor escreveu para um público específico. Por exemplo, Lucas é muito claro sobre isso. Lucas ele escreveu para Teófilo, né? Mas pensa, Lucas, deixa eu só deixar. Olha, tá falando dele aqui. Deixa eu só deixar o nosso Lucas entrar aqui. Deixa eu ver se ele entrou. Lucas, boa noite. Acho que ele caiu, depois ele volta. Ele tava falando dele agora, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, Lucas, ele escreve. Lucas e Atos compõem quase 1/3 ou mais de 1/3, se eu não me engano, do Novo Testamento. Então, ele não vai escrever um livro tão gigantesco como é Lucas e Atos para um sujeito só ler e acabou, né? Então, Lucas, escrevendo para o sujeito chamado Teófilo, ele tinha em vista que o seu evangelho também fosse lido pela igreja como um todo. Ok? Então, o público-alvo vai direcionar algumas questões, mas, por exemplo, no começo do século passado, final do século XIX, o pessoal dizia: tinha a escola de Mateus, tinha a escola de Marcos, tinha a escola de Lucas, a escola de Paulo, e aí cada escola era diferente, cada igreja era diferente uma da outra, então o público-alvo, a escola de Mateus, por exemplo, era contra a igreja, a escola de Marcos, e aí você tem o público-alvo determinando todo o conteúdo do evangelho, ok? Quando, na verdade, não. O público-alvo ele vai determinar algumas questões dentro do evangelho, mas tendo em vista que eles já tinham essa intenção e essa consciência, e que o próprio Espírito, inspirando esses 4 autores dos evangelhos, tinha a intenção de que ele fosse lido por um público mais amplo, a igreja, todas as igrejas de todos os tempos. Por isso que nós podemos ler o texto hoje e ele falar diretamente a nós, porque ele tem essa, não a temporalidade de estar acima do tempo, mas essa transtemporalidade, né? Ele transpassa todos os tempos, porque é inspirado pelo Espírito, obviamente, ok? O objetivo é fazer uma apologia da cruz. Então, a gente vai ver isso de forma muito mais profunda e detalhada do que simplesmente essa frase, né? O por que e como Marcos vai fazer uma defesa de um Messias, ou do Messias, melhor dizendo, que foi pendurado numa cruz. Ok? E ao mesmo tempo que ele tem essa cristologia cruciforme, essa apologia da cruz em mente, ele vai tecendo um segundo tema, que é o tema do discipulado. Porque ele não vai simplesmente dizer, não, Jesus, ele é o Messias, ele foi crucificado por causa disso, 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 disso,
Mas ele vai dizer, olha, pelo fato do Messias ter sido crucificado, seguir ao Messias significa isso, especialmente tomar a cruz e seguir a Jesus, certo? Então o Evangelho de Marcos ele é construído a partir dessa perspectiva da cruz, ok? Mateus, Lucas e João também, mas Marcos muito mais, com uma ênfase muito maior, sobre essa crucificação de Jesus e o que significa seguir o Messias que foi crucificado e morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, certo? Só que Marcos constrói isso com uma genialidade, com uma profundidade literária e teológica absurda, ok? Não querendo tirar nenhum mérito dele, mas é uma coisa assim que tem a genialidade do autor, mas só é possível atingir essa profundidade pela inspiração do Espírito. O Espírito usa essa genialidade de Marcos aqui, né? Que é o evangelho mais, cá entre nós, sejamos sinceros, é o evangelho mais desprezado da igreja, né? Porque a gente, porque ele é o menorzinho, a gente acha que ele é o mais simplesinho, mas nada disso, ok? O evangelho de Marcos ele é profundíssimo, ok? E o tema é Jesus como o autoritativo Filho de Deus. A gente vai ver como esse objetivo e tema se entrelaçam na estrutura do evangelho, ok? Alguma pergunta até aqui dessas questões bem básicas, introdutórias? Tranquilo, professor. Beleza, Lucas. Lucas, quando eu falei do Evangelho de Lucas, você já apareceu aqui na aula. Quase que eu te invoquei aqui, hein? Ai, ai. Então, bora lá. Tá vendo? Tá vendo? Não morre mais. Então, olha só um esboço do Evangelho de Marcos, que eu peguei de um dos melhores comentários em inglês sobre esse Evangelho. Esse autor, esse comentarista, ele vai dividir o Evangelho de Marcos em duas partes. Ao longo das nossas aulas sobre Marcos, nós vamos dividir ele em três partes. Eu vou explicar onde nós fazemos a quebra, porque existe uma transição no meio dessas duas partes. Então, mas deem uma olhada nesse slide e tenham uma ideia macroscópica do Evangelho de Marcos. Capítulo 1 ao capítulo 8, Jesus é o Filho de Deus com poder, ok? Ele é o poderoso Messias, ele é o autoritativo e poderoso Filho de Deus, ok? E do capítulo 8 ao 16, nós temos que Jesus ele é o servo sofredor. Qual que é a relação dessas duas coisas? Quando você vai lendo do capítulo 1 ao 8 de Marcos, nós temos muita manifestação do poder de Jesus. Então, ele chama os seus discípulos de forma irrevogável, deixem tudo e sigam, meus discípulos seguem ele, então chamado irresistível, né? Ele acalma a tempestade, os demônios reconhecem quem ele expulsa os demônios, ele manda os demônios, ele manda na criação, ele manda os discípulos, ele tem poder sobre todas as coisas. Okay? Então, é um texto muito rápido. Marcos ele vai usar alguns dispositivos gregos aí de advérbio que vão dar uma correria muito grande, porque Jesus está mostrando o seu poder. Só que a partir do capítulo 8 até o final, Jesus ele vai redefinir a categoria de Messias e de Filho de Deus à luz de Isaías 53, o servo sofredor. Ok? Porque, ok, ele é o poderoso Filho de Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, mas esse Filho de Deus, ele vai ser morto, crucificado e morto, sepultado, mas ele vai levantar dos mortos. Ok? O que é isso? Isso é Isaías 53, porque ele vai começar dizendo assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa frase, dar a vida em resgate de muitos, é uma alusão a Isaías 53. Okay? Então ele redefine a missão do Messias, ele redefine as categorias de Filho de Deus poderoso e de Messias poderoso a partir da categoria de servo sofredor. Ok? Então, ele manifesta o seu poder ao ir para a cruz, morrer por nós e nos salvar. Tudo bem? Então, olha só, cada parte dessas duas partes é dividida em três grandes blocos. Então, parte A, ali da parte 1, preparação para o ministério de Jesus no deserto, capítulo 1, verso 1 ao 13. Ok? A parte B, o ministério inicial de Jesus na Galileia, capítulo 1, verso 14 até o capítulo 3, verso 35. Então, ele começa o ministério, ele está ministrando ali na Galileia, ok?
E parte C, o ministério de Jesus no e ao redor do Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia tem alguma importância geográfica aqui no capítulo 4 até o capítulo 8. Certo? 3 partes da segunda grande sessão aí de Marcos. Jesus, o Filho de Deus, como servo sofredor. Parte A, o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém, capítulo 8 ao 10. O mistério de Jesus no templo, capítulo 11 ao 13. E a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, capítulo 14 ao 16. Tudo bem? Então, onde que a gente vai fazer uma quebra de terceira parte? Aqui nessa parte A da parte 2, que é o capítulo 8 ao 10. Ok? Por quê? O capítulo 8 ao 10, dentro do Evangelho de Marcos, ele vai servir de uma ponte entre os dois temas. Jesus como Filho de Deus poderoso, Jesus como servo sofredor. Okay? E nós vamos ver que isso é de extrema importância, porque no capítulo 8 ao 10, nós temos uma concentração do tema do Messias crucificado, porque por 3 vezes, no capítulo 8 ao 10, Jesus ele vai anunciar profeticamente que ele vai morrer, ser crucificado, mas que ele iria ressuscitar. E nessas 3 vezes, os discípulos não entendem o que ele estava dizendo. Ok? E vocês vão ver como isso é profundo a partir de uma teologia aí, de uma análise mais profunda aqui da estrutura de Marcos, a partir da aula que vem, quando a gente vai focar na questão do uso de Isaías no Evangelho de Marcos, ok? Porque toda essa estrutura, já vou adiantar para vocês, ela está baseada no livro de Isaías, no tema do novo Êxodo, ok? Então, o tema do novo Êxodo, ele é proeminente aqui no Evangelho de Marcos. Tudo bem? Então, é por isso que Marcos ele vai cuidadosamente tecer o seu evangelho, toda a sua narrativa, para refletir e espelhar esse grande tema aí do novo êxodo, que é levado a cabo, lá em Isaías, pelo servo sofredor, no capítulo 53. Alguma dúvida dessa macroestrutura? A gente vai ver agora mais pormenorizadamente, cada uma das partes, para a gente ter um voo de helicóptero aqui no Evangelho de Marcos. Não? Nenhum comentário, nenhuma dúvida? Por mim tá tranquilo, pessoal. Então, bora lá, Anderson. Então, olha, vamos quebrar em mais partes pequenas aqui, só para a gente ter uma ideia do todo do Evangelho, ok? Então, a primeira parte, decorem aí, capítulo 1 ao 8, Jesus como o Filho de Deus, como poderoso Messias, ou a gente pode colocar Jesus como o Filho autoritativo de Deus, o Filho de Deus que tem autoridade, que tem poder sobre todas as coisas, né? E aí, Filho de Deus é um termo que a gente vai ver daqui a pouco, se entrelaça com o termo do Messias. Ok? Então, capítulo 1, verso 1 ao 13 é uma introdução, uma preparação para o ministério de Jesus no deserto. Então, nós temos a abertura, no verso 1, pregação de João Batista no deserto, verso 2 ao 4, a obra de batismo de João no Jordão, verso 5 ao 8, o batismo de Jesus no Jordão, verso 9 ao 11, a tentação de Jesus no deserto, verso 12 ao 13. Então, veja que em poucos versículos, em poucas linhas, o Marcos ele vai resumir para nós o ministério de João Batista, o batismo de João Batista no Jordão, ele já coloca para nós o batismo de Jesus e já leva Jesus para o deserto na tentação. Okay? Parte B, então, o ministério inicial de Jesus na Galileia, capítulo 1, verso 14 ao 3:15. Então, a gente tem aqui um resumo e uma resposta inicial ao ministério de Jesus, ok? Então, ele vai chamar discípulos aqui do capítulo 1, verso 14 ao 45, vai ter algumas respostas ali diferentes, né? Alguns, até mesmo demônios vão responder ao ministério dele ali, né? Capítulo 2 e 3 ao 3:6, a gente tem a controvérsia com líderes religiosos. A gente vai ver depois por que esse tema de controvérsia com os fariseus é muito importante no Evangelho de Marcos, né? Então, olha, Jesus cura um paralítico, o chamado de Mateus e o ministério de Jesus aos pecadores, tudo isso a gente vai ver com muito detalhe nas aulas que vem. Ele vai falar sobre o jejum e sobre o sábado. Jesus cura um paralítico ali no capítulo 3. Ok? Tudo isso vai gerar muitas controvérsias com os fariseus ali. Depois a gente tem um resumo, de novo, do ministério de Jesus e uma decisão inicial, ok? Então, o ministério messiânico de Jesus, o chamado dos 12 e a verdadeira mãe e verdadeiros irmãos de Jesus, ok? Que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tudo isso, Marcos ele vai tecendo, então, o tema
da apologia da cruz, do Messias crucificado e do discipulado ao mesmo tempo. Ok? O ministério de Jesus no e ao redor do Mar da Galileia. Então a gente tem aqui a parábola do semeador, né, e o propósito da parábola, capítulo 4, outras parábolas, no capítulo 4, expulsão de uma legião de demônios, no capítulo 5, até o verso 20. Depois a gente vai ter uma série de episódios que vão mostrar fé ou descrença a respeito de Jesus. Então, a cura da filha de Jairo e de uma mulher enferma, no capítulo 5. Jesus rejeitado em Nazaré. Então, olha uma resposta negativa aí no capítulo 6, verso 1 ao 6. Comissionamento dos 12 e decapitação de João Batista. Passando bem rápido para nós, exatamente para ter esse efeito de nós vermos bem rapidinho o panorama de Marcos aqui. Ok? Ciclo 2 aqui. Mais demonstrações da autoridade messiânica de Jesus. Ele alimenta, então, os 5.000, caminha sobre as águas e faz algumas curas milagrosas, aqui no capítulo 6. Nós temos um intervalo literário, então, para Jesus tratar alguns assuntos do coração. Então, Jesus tem autoridade até sobre assuntos do coração, no capítulo 7. Então, a tradição dos anciãos é a verdadeira impureza. A impureza não é aquilo que entra na nossa boca quando a gente come com as mãos, mas aquilo que sai do coração, né? A fé da mulher cirofenícia, aquela mulher que Jesus fala que que as migalhas caem para os cachorrinhos. Ela fala, então os cachorrinhos eles podem comer as migalhas. E Jesus fala, olha, nem Israel viu uma fé igual a dessa mulher, uma gentia. Então olha aí uma gentia tendo fé em Jesus, né? Jesus cura um surdo no final do capítulo 7, verso 31 ao 37. Okay? E aí nós temos uma transição no capítulo 8. Olha só, depois Jesus de novo alimentando a multidão, o fermento dos fariseus de Herodes, verso 11 a 21, e Jesus cura um cego. Essa cura do cego aqui, nesse ponto, ela é muito importante, porque a gente vai ver depois que ela vai mostrar a cegueira espiritual dos discípulos ao não entenderem Jesus falar da sua morte e ressurreição. Okay? Então, Jesus como servo sofredor, capítulo 8, verso 27 em diante, né? É a primeira previsão da paixão de Cristo, capítulo 8, verso 27 ao 38, logo após a cura do cego. Isso é hermeneuticamente relevante, ok? Jesus como poderoso Filho de Deus de novo, ele mostra seu poder com a transfiguração, lá no monte, ali com Pedro, Tiago, João, Moisés e Elias, né? E a cura de um homem possuído, de novo, no capítulo 9. Depois a gente tem a segunda previsão da sua paixão, da sua morte e ressurreição, no capítulo 9, verso 30 ao 50, ok? Depois Jesus se coloca como um mestre autorizado, ele ensina com poder, ok? O ensino de Jesus sobre o divórcio, Jesus acolhe crianças, o jovem rico e sobre seguir a Jesus. E depois, no episódio do jovem rico, nós temos a terceira predição da sua morte e ressurreição, no capítulo 10, verso 32 ao 45. E aí termina com um fecho, um enquadramento de a cura do cego Bartimeu, ok? Que ele vê ali os homens como árvores, depois ele vai cobrando a visão, também como um enquadramento aqui da cegueira parcial aí dos discípulos, ao não entender a predição da morte, crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ok? Depois do ministério de Jesus no templo, a gente pode resumir isso daqui, né? A primeira viagem ao templo, a entrada triunfal. A segunda viagem ao templo, ele vai purificar o templo. Terceira viagem ao templo, nós temos desafios e ensinamentos, no capítulo 11, verso 20 até o capítulo 13, né? Então a gente tem a lição da figueira, a pessoas desafiando a autoridade de Jesus, a parábola dos agricultores maus, sobre pagar impostos a César, desafiando Jesus na ressurreição. Então ali os saduceus desafiando Jesus, né? Os dois mandamentos mais importantes, outros ensinamentos de Jesus, a oferta da viúva e o ensinamento de Jesus sobre o fim dos tempos, aí no capítulo 13, verso 1 ao 37, que é bem difícil entender esse discurso escatológico apocalíptico de Jesus. Ok? E aí nós temos a partir do capítulo 14 até o capítulo 16 o seguinte, a crucificação de Jesus. Como um preâmbulo da crucificação, a gente tem a unção em Betânia e a trama da traição, no capítulo 14, verso 1 ao 11. A última ceia, oração em prisão do Getsemane, julgamento diante do Sinédrio e das negações de Pedro, julgamento diante de Pilatos e zombaria dos soldados, crucificação e sepultamento, né, enterro, no capítulo 15, e ressurreição
no capítulo 16, verso 1 ao 8. Só uma nota de rodapé aqui, pessoal. Não vai dar tempo de a gente entrar de forma detalhada aqui nessa questão de crítica textual do Evangelho de Marcos, ok? Porque existe um grande debate sobre onde Marcos termina. Vocês estão vendo aí que a maioria dos comentaristas eles vão terminar no versículo 8 do capítulo 16 de Marcos, ok? Abram lá em Marcos 16, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, ok? Então, para grande maioria aí dos estudiosos do Evangelho de Marcos, o Evangelho termina no versículo 8, e ele termina de forma abrupta, né? Lá em Marcos 16, 8 diz assim, então elas saíram, né, as mulheres, e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Ok? Então, quando a gente faz crítica textual, nós vamos determinar qual que é a melhor leitura, qual leitura está mais próxima do original. Como que a gente faz isso? Nós pegamos todas as cópias manuscritas que nós temos do Evangelho de Marcos em grego, né, que é bastante, e nós vamos analisar onde possivelmente os copistas, né, os escribas, eles vão acrescentar ou tirar algumas coisas do texto, ok? 98% do Novo Testamento nós temos certeza do texto original. Nós sabemos exatamente onde algum escriba em alguma época adicionou ou tirou o texto, mas 2%, 1 ou 2% do Novo Testamento, a gente ainda não tem lá muita certeza. E aí os dois principais textos é o final do Evangelho de Marcos e aquela perícope, aquele parágrafo da mulher adúltera lá em João capítulo 8. Okay? Esses são os dois textos maiores, assim, mais significativos que a crítica textual vai ter ali o seu dedo e dizer, não, aqui me parece uma adição. Então nós temos, nos manuscritos do Evangelho de Marcos, nós temos 3 finais. Os manuscritos que terminam no versículo 8, que é chamado de final curto. Nós temos aquilo que é chamado de final médio, que termina no versículo 13. Né? Então, o que a gente tem no verso 9 ao 13? Jesus aparece depois de sua ressurreição. Ok? Que é até o versículo 13. E nós temos o final longo de Marcos. Então, alguns manuscritos eles vão até o versículo 20. Ok? O que a gente tem a partir do versículo 14 até o versículo 20? A gente tem a grande comissão de Marcos e nós temos a ascensão, que é o verso 19 e 20. Ok? Até nessa tradução aqui, que é a Almeida século XXI, que é uma tradução que eu uso para pregar, que eu gosto bastante dela, letra gigante, porque o professor é bem cegueta, né? Ela tem entre colchetes, aqui a partir do verso 9 até o verso 20, tem um colchetes dizendo assim: os versos 9 e 20 não constam de alguns manuscritos antigos. Há ainda finais diferentes do Evangelho de Marcos em outros manuscritos, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Então, não tem como a Bíblia, que não tem estudo, entrar nos pormenores. Ok? Isso aqui, pessoal, não é debate de liberal versus evangélico, não. Isso é debate dentro dos evangélicos conservadores. Porque a gente quer saber exatamente, com precisão, a exata palavra de Deus. Não é verdade? Então, se algum escriba botou o dedo aqui e acrescentou de alguma coisa, a gente precisa saber e a gente vai julgar, então, qual que era a melhor leitura. Tudo bem? A nossa matéria, nosso curso aqui é sobre evangelhos sinóticos, ok? Se fosse um curso, um semestre todo só sobre Marcos, aí eu separaria uma aula inteira para nós vermos todos os manuscritos. Eu já fiz essa atividade já, essa pesquisa, e a gente iria analisar, então, todo o contexto e toda a crítica textual que isso envolve, que é bem difícil, não é lá uma coisa muito fácil. Porque, além da evidência externa, que são os manuscritos, né? E aí a gente vai ver, esse manuscrito é melhor do que esse, essa edição de manuscrito é melhor do que aquela, porque está melhor preservado e tudo mais. Nós temos também as evidências internas. Ou seja, será que a passagem que está sendo analisada tem a mesma gramática que o restante do Evangelho de Marcos, a mesma linguagem, a mesma teologia, a mesmo isso, mesmo aquilo, ok? E aí nós temos muito... Pode falar, Lucas. Então, seria do 16, do 1 ao 8, né? Para alguns. O final mais curto, para a maioria, Lucas. Para a maioria. Isso.
Entendi. Na minha também tem, tem o colchete. A minha não tem rodapé, não é uma Bíblia com notas de rodapé, mas ela também trouxe os colchetes, sabe? Do 9 Sim, o até o 20. 19, Isso, até o meio que 20. finalizando isso, né? Aham. Isso aí. É, existe um termo na teologia, não sei se vocês já ouviram, que chama rapax legomena. Uma rapax legomena é um termo que aparece uma vez em determinado tipo de literatura. Então, se um autor ele usa uma palavra única que ele inventa, ou alguma conjugação de um verbo que só ele usa em toda a literatura do Novo Testamento, a gente fala que isso é uma rapax, que é único, né? Legomena, que é aí a palavra, o termo, né? E os estudiosos vão apontar que tem muita rapax legomena a partir do verso 9 ao 20. Então parece que o vocabulário do verso 9 ao 20 ele vai se desviar um pouco do vocabulário comum dos capítulo 1 ao 16, 8 de Marcos, ok? Mas o que eu quero colocar para vocês são duas coisas, ok? Duas coisas, para vocês prestarem atenção, que a gente não vai fechar essa coisa agora, né? Primeiro, essas duas passagens mais problemáticas do final de Marcos 16 e de João 8, elas não têm nenhum ponto que vá atrapalhar a doutrina toda da teologia do Novo Testamento e da teologia cristã. Ok? O que a gente tem lá em João 8? Nós temos a compaixão de Jesus para uma mulher pecadora ali, que foi pega em adultério e desafiando os legalistas ali que queriam apedrejá-la, né? Não tem pecado tira a primeira pedra, né? A gente só tem essa verdade só está lá em João 8? Não, ela está em todos os evangelhos, está em todo o Novo Testamento, e lá Jesus mostrando compaixão para os pecadores que se arrependem, né? Aqui no final do Evangelho de Marcos é a mesma coisa, né? Não tem nada que vá a ser único ou exclusivo aqui do Evangelho de Marcos que vai afetar doutrina, ok? Então nossa doutrina ela permanece perfeitamente intacta, né? Um outro ponto importante isso nós falamos hoje, ok? Porque pode ser que descubram-se mais manuscritos. E, pessoal, os arqueólogos, né? Eles descobrem manuscritos assim o tempo todo, né? A lista de manuscritos ela só cresce, né? Então pode ser que no futuro, daqui 50, 100, 200 anos, essa questão mude e o pessoal fala, não, o original vai até o versículo 13. Não, o original a gente sabe perfeitamente que vai até o versículo 20, ok? Então, a questão hoje fecha na maioria dizendo que termina no versículo 8. Mas, olha só, existe uma tese de doutorado que foi publicada em livro, depois eu mando para vocês lá no grupo, mas assim, só se vocês quiserem ler mesmo, aprofundar mesmo, que vai defender de forma muito acadêmica o final longo até o versículo 20 de Marcos. Tudo bem? Então, um estudioso, ele falou assim, não, eu não fui convencido com o final curto, nem o final médio, eu realmente acho que é o final longo, e ele vai ter um livro ali de 300 a 400 páginas, argumentando toda a evidência interna e externa, que para ele vai até o versículo 20. Tudo bem? Tem alguns estudiosos, só mais uma ideia, né? Por exemplo, N.T. Wright, se eu não me engano, vai seguir isso lá no livro A Ressurreição do Filho de Deus. Faz muito tempo que eu li, eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, Marcos ele pode ter escrito um final longo, e esse final longo se perdeu, porque o texto ele termina abruptamente no versículo 8, né? E algum escriba tinha acesso a esse verso 9 ao 20 e pensou, não, isso aqui deve ser o original e acrescentou para não terminar abruptamente. Outros estudiosos defendem, não, Marcos intencionalmente quis terminar de forma abrupta aqui no versículo 8 de Marcos 16. Tá bom? Então fica aí aberto essa problemática gigantesca da crítica textual para vocês pesquisarem ao longo da vida, se vocês quiserem se especializar aqui no Evangelho de Marcos. Se não, amém. Fala assim, não, eu acredito no final curto, eu acredito no final longo, isso não tem problema algum, não vai afetar as nossas aulas de Marcos. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Eu sei que ficou, mas assim, que dê para responder rapidinho aqui na aula. Não, tá tranquilo, viu, pastor? Tá claro.
Tá claro o problema, né? Isso, A isso, o solução é que problema. não tá Não clara. que o senhor vai ter que fechar, mas a gente entendeu assim O BO. esses dois lados assim. Beleza. Professor, O que Ok, está na pode falar. na evidência minha que Bíblia aqui, né, Ah, que ela é de estudo, ela fala aqui, né, uma observação em relação ao capítulo 16, versículo 18. ah. Diz assim: o Novo Testamento não registra nenhum caso de uma pessoa que tenha bebido veneno sem que este lhe tivesse feito mal. É, é interessante, porque o pessoal que termina no versículo 8 vai falar mesmo, olha, esse negócio de pegar em serpente e tomar veneno, né? Isso é exclusivo aqui do texto. Mas assim, quem vai definir o final longo, por exemplo, vai dizer, isso aqui não é uma linguagem absoluta de que você vai tomar veneno. Não, quer dizer a autoridade de Jesus sobre todas as coisas e que é possível uma pessoa tomar veneno, um cristão tomar veneno ali. Por exemplo, o Estado romano te força a tomar veneno para você morrer. E Jesus pode te livrar até mesmo do veneno. É uma interpretação mais aberta possível. Né? Você tem Paulo lá em Atos sendo mordido por aquela cobra, né? Depois que ele naufraga, né? Ele vai na ilha de Malta, né? E é mordido por uma cobra, sacode a cobra no fogo e não morre. O pessoal não é um deus grego entre nós, né? Porque é uma evidência aqui das pegarão em serpentes e não vai fazer mal algum a eles, né? Mas é uma grande convenção de Marcos aqui que tem alguns elementos que são únicos aqui em Marcos. Mas a teologia disso aqui, ela não contradiz outras partes, mesmo que não tenha acontecido, né? Então, depende da interpretação do leitor aqui. Certo, Anderson? Então você pode dizer, não, realmente é complicado afirmar essa teologia. Então eu acho que realmente não é original, né, esse versículo. Mas é um dos textos aí problemáticos da crítica textual. Certo? Ô, pastor, Vai lá, Henrique. eu tenho uma duvidazinha aqui, besteira, não é em relação a essa crítica, não. Tá. É em relação a por que Marcos ele não relata o nascimento de Jesus? Que nos sinóticos tem Lucas e Mateus relatam o nascimento de Jesus. Era só porque, tipo, para os leitores não era importante ou tem alguma outra razão mais profunda? É isso mesmo. Ó, uma resposta bem chula. A gente fala assim, é porque ele não quis mesmo. Porque o que são os evangelhos? A gente viu na primeira aula. Eles vão recortar da vida de Jesus aquilo que interessa para aquilo que ele quer comunicar para o seu público. Então ele não vai, nenhum evangelista, nenhum dos 4 evangelistas vai fazer um tintim por tintim da vida de Jesus como se fosse uma biografia romana, né? Então, para Marcos, para a teologia que Marcos quer passar de Jesus como o poderoso Filho de Deus e como o servo sofredor, não tem relevância a infância de Jesus, nem o seu nascimento, ok? Porque ele já é um dado para ele, né? A gente já vai ver que a divindade de Jesus já está logo no versículo 2 e 3 do capítulo 1, isso é muito claro. Porque João Batista ele vai preparar o caminho de Yahvé. Isaías 40, preparar vós que estamos no deserto, preparar o caminho de Yahvé, do Senhor, de Deus. De quem que João Batista está preparando o caminho? De Jesus. Jesus é Yahvé. E ao mesmo tempo ele é homem. Então, já é um pressuposto de Marcos aí a encarnação do verbo que é explícita aí nos outros 3 evangelhos. Porque ele já quer dar o start na ação, porque ele quer já comunicar a questão do novo êxodo, da salvação e do servo sofredor. Ele é um Ok? pouquinho ansioso, né? Oi? Ele é um pouquinho ansioso. Ele quer já falar rápido, né? Lucas ele é mais detalhado, né? Legal. Então, certo, vamos continuar? Então, vamos sem intervalo hoje. A gente termina mais cedo. Então, isso é uma visão bem rápida do Evangelho de Marcos. Eu decorei, capítulo 1 a 8, Jesus vai demonstrar o seu poder como Filho de Deus, como Messias. Capítulo 8 ao 16, ele vai mostrar que ele é o servo sofredor. Ele vai ali caminhar até a cruz, voluntariamente morrer por nós e ressuscitar ao 3º dia. Certo? Então, abram comigo em Marcos capítulo 1 de novo. Então, deve estar no capítulo 16, né? Vamos ver pormenorizadamente, palavra bem trava-língua, o versículo 1, né? Então, princípio
do evangelho, isso aqui vocês memorizem, tá? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algum de vocês tem alguma tradução que omite a expressão Filho de Deus? Todas têm Filho de Deus, né? Maravilha, isso é importante. Porque tem um problema de crítica textual que alguns manuscritos não vão trazer a expressão Filho de Deus, mas a leitura, assim, 100% de certeza é que Filho de Deus é original. Porque Filho de Deus, ele vai, a gente vai ver daqui a pouco, ele vai qualificar e interpretar a expressão Messias, né? Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Certo? Vamos ver cada uma dessas partes. Então, nós temos a palavra arche, que é princípio, né? Qual outro evangelho começa com a palavra arque, ou arche? Vocês lembram? É o de João, é Temos narque, isso. né? Isso. O evangelho de João. Ele começa com a preposição e o arche. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? A que texto João está fazendo alusão? Lá em João 1:1. Do Antigo Testamento. É a Gênesis. Gênesis 1. Gênesis 1:1, né? Então vocês não tiveram aula do Evangelho de João ainda, mas é muito claro. Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Então, Bereshit, Bará, Elohim, aí o texto continua, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, João ele vai aludir ao Bereshit, ao Enarche, ao no princípio, só que ele vai colocar a pessoa do verbo ali. Era o verbo, era o Logos estava com Deus, né? E o Logos era Deus, ok? Então, o princípio do Evangelho de João é o princípio absoluto da criação. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi criado por ele e para Jesus, no caso, né? Só que aqui no Evangelho de Marcos não se remete ao princípio da criação, não é? Pelo menos não a priori, não aparentemente. Por qual que é o princípio aqui do Evangelho de Marcos? O que está principiando aqui? Seria o ministério de Cristo? Isso, é o princípio do Evangelho, o princípio das boas novas, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele já começa com João Batista, né? Conforme está escrito nos profetas aí, ou seja, o que esse princípio está conforme o que fora dito no profeta Isaías, e ele já coloca vozes que clamam no deserto. Mas, pessoal, talvez não seja à toa que Marcos escolha a palavra arque, que é a primeira palavra da Bíblia grega, né, da Septuaginta, enarque, né, ali no caso, para se referir ao seu evangelho. Então, parece que Marcos está falando assim, olha, agora um novo princípio, a nova criação, ela começa com Jesus Cristo. Como que a gente sabe disso? Porque o princípio do evangelho, ele se refere ao Isaías profetizando aqui o ministério de João Batista, que já começa o ministério público de Jesus. E a gente vai ver a partir da aula que vem que toda essa citação aqui se refere ao novo êxodo. E no livro de Isaías, o novo êxodo está totalmente entrelaçado à nova criação. Como acontece isso? A nova criação, novo céu, nova terra, é feito por Deus a partir do novo êxodo. Ok? Então, na teologia de Isaías, o novo êxodo, a gente vai ver isso muito a partir da aula que vem, está completamente é a causa da nova criação. Então, Marcos, ao escolher a palavra arque aqui absoluta, né, sem a preposição, princípio, né, ele vai mostrar para nós ao longo do seu evangelho que esse evangelho, ele é o princípio da nova criação causada pelo novo êxodo, que é a morte de Jesus. Tudo isso que eu estou falando para vocês, sem mostrar as evidências, a gente vai ver isso exaustivamente a partir da aula que vem. Tudo bem? Então, é possível que haja uma associação entre Marcos 1:1 e Gênesis 1:1 também, através da teologia de Isaías. Okay? Então, o princípio aqui, o princípio da nova criação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é o princípio da nova criação. Mas isso é ler muita teologia aqui no texto, né? Isso não é auto-evidente no texto, é quando a gente traz toda a teologia de Isaías para o texto aqui do versículo, da primeira palavra, que a gente pode tirar essa conclusão, ok? Mas a segunda palavra é
o segundo termo é do evangelho, ok? Então é tu evangelho, que está no genitivo aqui, né? Coloquei para nós os slides. Pergunta para vocês, o que é o evangelho? Como vocês definiriam para mim evangelho? De forma bem simples, de forma catequética. A boa notícia. As boas novas. Boa nova. Boas novas de salvação. De salvação. Que tem a ver com o que essa notícia, essa salvação? Nascimento de Cristo. Só nascimento, Lucas? Nascimento, morte e ressurreição, né? Isso. Mais Era uma completo. palavra usada para acontecimentos importantes. Isso. A gente vai ver isso aqui logo no slide abaixo, né? Mas, complementando, Lucas, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão e o derramar do Espírito, né? Você pode chamar isso de evento Cristo. Tudo da encarnação à ascensão é o evangelho, é a narrativa do que Jesus fez por nós, né? Só que quando a gente vai aprofundar isso aqui bastante. Okay? Como que o evangelho, a palavra evangelho, era usada no Antigo Testamento? Evangelho ou boas novas era usado normalmente num contexto bélico, num contexto de guerra. Okay? Quem pode ler para nós 1 Samuel 31:9? Vamos abrir lá, 1 Samuel, capítulo 31. Estou com a Bíblia nova aqui, gente, é uma coisa para abrir página, né? 1 Samuel 31, verso 9. Quem achou pode ler. 9. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Então, para levar olha só como que o pessoal levava o evangelho aqui, né? O que é o evangelho aqui? Saul foi decapitado. Então é um contexto bélico aqui, certo? E aí, 2 Samuel, capítulo 4, virem a página aí. 2 Samuel, capítulo 4, verso 10. Pode? Pode ir lá, Patrícia, manda ver. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícias, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas como recompensa, o matei em Ziclag. Ziclag. Ok. Então, Patrícia, também lê depois do capítulo 18, verso 26, mas aqui, de novo, a morte de Saul é um evangelho, é uma boa notícia. Ok? Aí, se a Patrícia também puder ler o capítulo 18, verso 26, de 2 Samuel. Segundo Samuel, não é isso? Isso, 2 Samuel 18, 26. isso. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo. Só então disse o rei: também este traz boas novas. Boas novas. Boa tradução que vocês têm aí, Patrícia. Então, aqui no livro dos profetas anteriores aqui, que é nossos livros históricos, evangelho é usado em um contexto bélico, em um contexto de guerra. E isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Gravem aí, porque isso vai determinar também os usos posteriores que a gente vai ver. Ok? Agora, para os romanos, ok? No ano 9 a.C., a data de nascimento de César Augusto foi comemorada como sendo um evangelion, um evangelho. Ok? Então, para os romanos, era o nascimento de uma figura divina, de um imperador divino. Mas reparem que até mesmo nesse uso romano, e aí, se Marcos está escrevendo para romano, isso tem um efeito de sentido muito interessante, né? Porque agora nasceu realmente a figura divina, de fato, o Deus verdadeiro realmente encarnou, né? Mas os romanos usavam a palavra evangelho para se referir ao nascimento de uma figura divina, ok? Vai, Anderson, Deus abençoe. Bom culto lá. Nascimento de uma figura divina, ok?
que seria imperador e, portanto, tem uma conotação também totalmente bélica. O imperador é aquele que vai manter a ordem e nos livrar dos nossos inimigos. Ok? Mantém-se o tom bélico da palavra evangelho. Agora, abram comigo também no Salmo de número 40. Livro dos Salmos, Salmo 40. Versos 6 ao 10. A gente vai ver dois salmos, o Salmo 40 e o Salmo 96, que usa, então, a palavra evangelho. Alguém pode ler Salmo 40, versos 6 ao 10? Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Olha que texto belíssimo. É um texto que o autor aos Hebreus vai aplicar a Jesus, é um salmo messiânico, o salmo de Davi, né? Eu ia falar que no rolo do livro já está escrito a respeito dele, né? Então, Davi, ele sabe que Moisés já tinha escrito algo sobre o próprio Davi, mas isso aponta para o filho de Davi, que é Jesus, né? E o que nós temos aqui? Verso 9. Tenho proclamado o evangelho, as boas novas, que consiste no quê? Justiça. E qual que é o local dessa proclamação? Na grande assembleia, ou seja, em Israel, né? Não fechei os meus lábios. E o que é essa justiça? Verso 10. Não ocultei tua justiça dentro do coração, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande assembleia o teu amor e a tua verdade. Então, o evangelho aqui é proclamado para o povo de Deus e consiste em justiça, e essa justiça consiste em fidelidade, salvação, amor e verdade. Ok? Então, Davi estava em problemas aqui, né? Ele fala que Deus tirou ele de um poço de destruição, verso 2, né? E, ao mesmo tempo, ele canta o triunfo de Deus sobre isso. Ele vai proclamar a boa notícia de que Deus é justo, Deus salva e que Deus ele é fiel e ele proclama aí a sua verdade e o seu amor. Olha que interessante esse uso aqui, hein? Agora, Salmo 96... Eu vou ler para nós o verso 2 e o verso 10. Depois vocês podem ler todo o Salmo 96 com calma. Mas olha só. Salmo 96, verso 2. Cantai ao Senhor, cantai a Yahweh, bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a tua salvação. O verbo proclamar, quando é traduzido para o grego, é sempre evangelizar, né? Euangelizomai, é proclamar as boas novas da salvação. Aí o verso 9, fazendo um fecho, diz assim, verso 10, né? Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Ou seja, parte da proclamação da salvação do verso 2, né, dessa notícia de salvação, é que o Senhor é grande, muito digno de ser louvado, verso 4, vai anunciar a glória de Deus, mas essa glória significa que Deus, ele reina, ok? Então, a gente vai ver agora em Isaías que o conceito de evangelho está atrelado ao fato de Deus reinar, e o conceito de Deus como rei e o reino de Deus é um conceito bélico, que traz a conotação aí da boa notícia de que, qual que é a boa notícia? Deus reina. O que significa? Ele derrotou nossos inimigos e salvou o seu povo. Vejam o contexto bélico aqui. Ok? Agora, abram lá em Isaías. Isaías é o principal pano de fundo do uso da palavra evangelho no Evangelho de Marcos, e eu diria em todo o Novo Testamento. Mas é importante o 1º e 2º Samuel e o Salmo 40, 96 para Isaías construir a sua teologia do Evangelho.
Ok? Agora, livro de Isaías, capítulo 40. E o capítulo 40 é o que vai ser citado logo no versículo 2 de Marcos 1. Voz do que clama no deserto, lá no versículo 3. Quem pode ler para nós Isaías 40, verso 9? Eu faço questão de nós lermos esses versículos para vocês verem o texto aqui mesmo. Vai lá, Henrique. Então, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém. Você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Então, o mensageiro das boas novas, ele vai anunciar esse evangelho, essa boa notícia. E esse evangelho tem um princípio Emanuel. O vosso Deus está aqui. Ok? Aqui está o vosso Deus. Então, Deus se presentifica. E isso é uma boa notícia. Ok? Só que essa presentificação de Deus, ele tanto destrói e julga os seus inimigos, quanto ele salva o seu povo. Agora, Isaías 52, virem as páginas aí. Verso 7 diz assim: como são belos sobre os montes os pés do que anuncia o evangelho, as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Mesma coisa lá de Salmo 96, né? Então, o mensageiro que tem belos pés, ele anuncia o evangelho. O que é o evangelho? Significa paz, significa salvação e significa que Deus reina. Ok? E aí, por último, Isaías 61, verso 1 ao 3. Eu vou ler também. Isaías 61, verso 1 ao 3 diz assim: o Messias falando aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho, as boas novas, aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então aqui o Messias, ele anuncia o evangelho capacitado pelo Espírito e ele traz o novo êxodo, ele traz libertação aos cativos, ok? Ele anuncia o ano da libertação, que é o verso 2 e 3 aqui, né? E ele vai transformar, então, pranto em alegria, e ele vai transformar o povo de Deus, dando justiça a ele, né? Para que o povo de Deus seja chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que o próprio Deus seja glorificado. Ok? Tudo isso, pessoal, Marcos, voltem lá em Marcos, ele vai construir para nós, Marcos capítulo 1, né? Porque o que Jesus fala no verso 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos? Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, existe uma associação total entre evangelho e reino de Deus. Deus reina. Deus, ele está trabalhando e batalhando pelo seu povo, trazendo salvação, e nós precisamos apenas crer nele e nos arrepender dos nossos pecados. Ok? Então, tudo isso é o pano de fundo aqui da segunda palavra do texto. Arche tu evangelho, princípio do evangelho, ok? E aí nós temos o seguinte: de Jesus Cristo. Esse de Jesus Cristo, né, pode ser um genitivo subjetivo ou objetivo. Ele pode ser tanto o evangelho que é sobre Jesus Cristo, portanto, o evangelho ele tem como alvo e conteúdo Jesus Cristo, ou ele pode ser subjetivo, ou seja, o evangelho que Jesus Cristo prega. Ok? E no evangelho de Marcos, já resolvendo isso aqui para vocês, porque a gente já está avançado no nosso horário, é os dois. Por quê? Porque quem que é o primeiro a pregar o evangelho aqui, no verso 14 e 15? O próprio Jesus. Né? E qual que é o conteúdo do evangelho? O próprio Jesus.
Portanto, Marcos ele vai usar a ambiguidade do genitivo de forma intencional. Ele usa um termo aqui que pode ser os dois, tanto o evangelho que é Jesus Cristo, tanto o evangelho que é pregado pelo próprio Jesus. Ou seja, assim como Jesus é rei e servo, assim como Jesus é sumo sacerdote e sacrifício perfeito, Jesus também ele é o pregador, o profeta que prega, e a própria mensagem que ele está pregando. Então, o evangelho é sobre Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo proclama esse evangelho, ele fala dele mesmo, aqui no tema do reino de Deus. Certo? E é muito interessante, uma última coisa sobre a palavra evangelho, que na literatura grega, sempre evangelho acontece no plural. Porque são boas é uma boa notícia, são boas notícias, uma boa notícia dentre muitas outras boas notícias. Então, o nascimento do imperador, ele é tão boa notícia quanto milhares de outras boas notícias. Recebi um emprego, consegui tirar minha ovelhinha do buraco, por exemplo, século I, né? Mas aqui está no singular, porque é o evangelho, é a boa notícia, é a suprema, melhor e única que importa, no final das contas, boa notícia. Isso é uma coisa a se notar também. Ok? Perguntas sobre a palavra evangelho e princípio? Não? Só uma coisinha sobre o princípio, como ele usou essa palavra assim, sem uma preposição nada, o versículo 1 funciona como um título, né? Como ele já joga assim, arche, né? Não enarque, ou no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, isso aqui literariamente falando, funciona como um título. Então, o versículo 1 de Marcos é o título e o tom de todo o Evangelho. Ok? Agora, depois da palavra evangelho, nós temos a expressão Jesus Cristo, né? Yesu Cristo. Jesus significa Deus é salvação, né? Do hebraico é Yehoshua. Então, o próprio nome de Jesus já traz o que ele é Deus trazendo salvação para nós, né? E a palavra Cristo, que é a palavra Messias, né? Ela vai aparecer aí nesses textos. Vamos ver rapidinho, pessoal. Capítulo 8, verso 29. Então vejam que Cristo aparece lá naquela parte de transição para o servo sofredor, né? Capítulo 8, verso 29, diz assim: Então ele lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe, tu és o Cristo, né? Tu és o Messias. Só que depois Pedro ele vai repreender Jesus. Ou seja, o conceito de Messias de Pedro está equivocado. A profissão de fé de Pedro está corretíssima. Jesus é o Cristo. Mas o conteúdo desse conceito de Messias ainda está errado para Pedro. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Quem vai definir o que significa Cristo é o próprio Jesus. E ele vai definir nas categorias do servo sofredor. Porque olha só que interessante, verso 29 do capítulo 8. No finalzinho, Pedro respondeu, tu és o Cristo. Verso 30. Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. Verso 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele dizia isso abertamente ou claramente. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então, é muito significativo que a palavra Messias apareça de novo aqui, na boca de Pedro, do líder da igreja, com um conceito errado. Ok? Então, o Messias, para Pedro, não poderia ser crucificado. E Jesus fala assim, não, o Messias ele vai ser crucificado sim. Né? Capítulo 9, versículo 41, diz assim, assim, qualquer pessoa que der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, do Messias, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Então, Messias também é um conceito corporativo.
Jesus, como Messias, ele é o nosso representante. Ou seja, se alguém der um copo de água para nós que estamos em Cristo e somos de Cristo, é como se estivesse dando para o próprio Cristo o copo de água. Então é um conceito corporativo. É aqueles que são de Cristo, do Messias, pertencem, estão unidos ao Messias. Capítulo 12, verso 35. Diz assim: enquanto ensinava no templo, então vejam que é aquela seção do templo ali da parte final do evangelho, né? Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Messias, que o Cristo, é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Aí ele cita o Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Okay? Então Jesus vai redefinir o Messias de novo. O Messias é o rei, ele é o filho de Davi? É, mas ele não é apenas o filho de Davi, porque o próprio Davi vai chamar o seu filho, o Messias, o rei davídico futuro, de Adonai. Então o Salmo 110 diz assim: Yahweh disse a Adonai, o Senhor disse ao meu Senhor. Dois títulos divinos, duas pessoas divinas aqui conversando. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado de seus pés. Ok? Capítulo 13, verso 21. Diz assim: então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, no contexto aqui da grande tribulação. Muitos vão dizer que é o Messias, ou que o Messias está aqui ou ali, nós não devemos acreditar neles. Ok? Capítulo 14, verso 61. Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, para o sacerdote, o Cristo é sinônimo de Filho de Deus, que é a mesma coisa que Marcos capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo, o Jesus o Messias, o Filho de Deus. Então, ele está perguntando aqui. Ok? E aí, por último, capítulo 15, verso 32. Jesus está pendurado na cruz, né? O sujeito diz assim: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E o que com ele foram crucificados também o insultavam. Então vejam que para esse sujeito que está blasfemando aqui, Cristo significa Rei de Israel. Isso está corretíssimo, porque Cristo é o ungido é o Rei de Israel. Ok? Então, o conceito de Cristo, ele tá ligado à realeza de Jesus ser rei, mas ele vai definir o seu reinado, o seu reino, a partir da cruz. Ok? Agora, o que a gente está fazendo aqui é deixar o próprio Marcos definir as suas palavras. Quando a gente faz ver todos os usos das palavras dentro do Evangelho de Marcos, a gente está deixando o próprio autor definir o seu termo. Ok? E aí, o próximo termo lá de Marcos capítulo 1 é Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus, o Messias, Cristo, o Filho de Deus. Então, Filho de Deus vai definir o conceito de Messias. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o Cristo de forma bem rápida, pessoal, bem rápida. Capítulo 1, verso 1 é a primeira vez que aparece o Filho de Deus, depois capítulo 1, verso 11. Voltem lá, Marcos, capítulo 1, verso 11. É um trabalhão que a gente está fazendo aqui, mas vale a pena. No contexto do batismo de Jesus, capítulo 1, verso 11. E uma voz disse dos céus: tu és meu filho amado, em ti me agrada. A gente vai ver esse texto mais profundamente nas próximas aulas, mas aqui há uma alusão a Isaías, a 2 Samuel, ao Salmo 2, né? Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Então o próprio Pai testifica que Jesus é o seu filho, ok? E que ele, portanto, é agradável a Deus Pai, ok? E a expressão vai aparecer de novo lá no capítulo 8 de Marcos, verso 29. Ok? Que é o mesmo texto que a gente leu. Pedro diz: tu és o Cristo. E é muito interessante que aqui no Evangelho de Marcos nós temos a versão curta.
A confissão de Pedro é: tu és o Cristo. Mas lá em Mateus, a gente tem a confissão completa de Pedro. Lá em Mateus 16:16. Vocês lembram o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Marcos omite, mas a confissão completa de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? E, por último, capítulo 15 de novo, verso 39. Isso aqui é muito belo e muito importante. Olha o que diz capítulo 15, verso 39. Vendo-o expirar assim, né, vendo-o morrer assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Então, Deus Pai confessa Jesus como Filho de Deus, e no final, o centurião confessa Jesus como Filho de Deus. E se Marcos está escrevendo isso aqui para Romanos, um centurião romano confessar que Jesus é o Filho de Deus na crucificação, isso é muito importante, deve levar os seus leitores originais romanos também a confessar Jesus como Filho de Deus. Ok? O Filho de Deus que ele é crucificado. Tudo bem? E aí, deixa eu só ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Não. Esse conceito de Marcos como Filho de Deus, de Marcos, Jesus como Filho de Deus, ele vem de Salmo 2 e 2 Samuel 7,14. Só para resumir. 2 Samuel 7,14 é aquela bela profecia e pacto de Deus com Davi. Davi queria construir lá o templo, Deus não deixa porque estava com a mão cheia de sangue. Ele vai dizer o seguinte: o teu filho vai me construir o templo, né? E eu lhe serei pai e ele me será filho. E aí, se ele vier a transgredir, eu vou corrigi-lo, mas não tirarei dele a minha fidelidade e o meu amor pactual, né? Deus faz uma promessa com Davi de que o filho de Davi seria um rei eterno sobre a casa de Israel. Ele vai dizer: o seu reino não passará, né? E Deus fala assim: ele será o meu filho e eu lhe serei por pai. Ou seja, o conceito de paternidade, de filho de Deus ali no 2 Samuel 7 é um sentido de rei. Então, o rei, filho de Davi, que seria um rei eterno, ele é filho de Deus. Tudo bem? E aí, o Salmo 2 vai trabalhar em cima dessa profecia de Deus, lá de 2 Samuel 7,14, que Natan entrega para Davi ali. O que o Salmo 2 vai dizer? Abram comigo lá no Salmo 2. Salmo 2 diz assim: por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra, e aí no original, Yahweh, o Senhor, e o seu Messias, o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livramos suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, as extremidades da terra como propriedades. E tu os quebrarás com vara de ferro e os despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó rei, sejam prudentes e os juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se ire e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que nele confiam, colocam sua fé. Então, aqui no Salmo 2, o Messias, no verso 2, o ungido, é o mesmo que o rei, do verso 6, eu constituí o meu rei sobre Sião, que é a mesma coisa que o filho do verso 12. Então, são conceitos sinônimos. O ungido, o Messias, o rei, filho de Davi, e o filho de Deus. Porque Salmo 2 está trabalhando, Davi está trabalhando aquilo que ele ouviu do próprio Deus em 2 Samuel 7,14. Tudo bem? Estão entendendo? Então, essa é a teologia do Filho de Deus no Evangelho de Marcos. Ele é o rei de Israel. E como rei, ele é o representante do povo de Deus. Só que esse conceito de rei, de Messias, de Filho de Deus,
do Salmo 2 e de 2 Samuel 7,14, é retrabalhado a partir do capítulo 8 no conceito de servo sofredor. Ele é o rei que reina a partir da cruz. Entenderam? Então, a cruz redefine para Pedro e para todos nós o que é ser rei, rei de Israel, filho de Deus, o filho de Davi, que ao mesmo tempo é senhor de Davi. Tudo bem, gente? Então, olha quanta riqueza a gente tem no primeiro versículo, tanta teologia que a gente tem no primeiro versículo do Evangelho de Marcos. Ele não era nada neófito aí de teologia bíblica do Antigo Testamento. Certo? Alguma pergunta? O conteúdo por hoje é só. Aí eu abro para vocês perguntarem e falarem. Eu vou terminar a gravação aqui. Vocês podem